Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da situação do México. Situação esta que está fora do controle. Eu já peço de antemão que quem já conhece o trabalho se inscreva, compartilhe e divulgue esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis. O primeiro ponto que eu vou abordar nesse vídeo é exatamente a preocupação que o mundo tem de ter com relação ao narcotráfico e o narcoterrorismo. O principal ponto é o seguinte, que se mostra pelo México e também pelas organizações do Brasil, e podemos dizer que é amadora na frente do México. Eu não estou dizendo que o PCC e o Comando Vermelho são organizações inofensivas, mas comparado com o México, é uma organização amadora ainda. Observe o seguinte, aqui no México, essa situação toda aqui de conflito, ônibus pegando fogo, traficantes fortemente armados, isso tudo aconteceu por causa da morte desse El Mencho daqui no México, que pode gerar uma guerra territorial e de poder. O porquê dessa guerra territorial? É o que acontece, é como fosse a natureza tendo sua ordem quebrada. É como fosse um meio, digamos assim, traduzindo, tem um predador grande, e quando esse predador morre, aí fica aquele vazio de poder dentro do ecossistema. A mesma coisa aconteceu com essa questão do tráfico de drogas. Esse daí, ele é um traficante e ele cresceu muito por causa das atitudes do governo mexicano e também dos Estados Unidos. O primeiro ponto é o seguinte: o governo mexicano e americano ele termina batendo muito em alguns cartéis e deixa outros nadando abraçada sem interferir também. Isso daí faz com que se gere um vazio de poder. E vazio de poder este que sempre vai ser preenchido por outra organização criminosa. Foi exatamente o que aconteceu nessa situação do México. Eles estavam batendo muito no cartel de Sinaloa, dentre outros mais conhecidos. Ó, esse cartel de Jalisco daqui também foi muito, é, digamos assim, abordado pelo Estados Unidos e México e terminou acontecendo essa expansão do novo cartel Jalisco Nova Geração. Isso daqui, quando diz que a sucessão foi interrompida, nessa matéria do CNN, é porque não se sabe quem está na linha sucessória desse cartel, fazendo com que os aliados e até o próprio cartel tenha de definir internamente, não da maneira mais civilizada que existe, mas da maneira sanguinária que eles são acostumados a fazer, quem é o novo chefe, quem tem poder para controlar todos os cartéis que ele estava administrando. E caso não tenha, vai acontecer uma fragmentação e vai fazer com que surjam outros líderes e tenha essa guerra civil. Observe aqui, ó, que a morte do chefe desse cartel de Jalisco, ele também é conhecido como El Mencho. Isso aqui deve ser o vulgo dele. Ó. Pode alimentar uma guerra territorial entre gangues de narcotraficantes no México. Isso aqui segundo os analistas. O cartel Jalisco e Sinaloa lutam há tempos pelo domínio lucrativo do mercado de drogas, incluindo cocaína, heroína, fentanil e compete cada vez mais pelo controle da imigração ilegal para os Estados Unidos. Nesse parágrafo daqui, podemos observar o seguinte: quem é o principal patrocinador de drogas do México? Que a gente está falando do México, mas abrange o mundo todo. É o próprio dos Estados Unidos. Por isso que Donald Trump ele está declarando guerra a cartéis na Venezuela, no México, está dando esse apoio. Mas observe que esse de Sinaloa daqui tem até seriado de narco que trata dele especificamente, mas não significa que não existam outros cartéis muito fortes nessa disputa de poder. A gente tá lidando numa selva de traficantes e cada um fica se degladiando e matando outro atrás de poder e dinheiro. Ó, aqui, ó, o comércio está diversificado. Na época de Pablo Escobar, era focado muito em cocaína. Aí já tem cocaína, heroína e esse fentanil. Isso daqui são drogas de camadas mais ricas. Pobre, principalmente considerando o Brasil, não vai ser usuário de cocaína porque é muito caro, nem de heroína. O pobre vai para uma maconha, vai para um crack. Mas isso daqui são drogas caras que de alta rentabilidade, como podemos dizer no caso de Pablo Escobar, dentre outros traficantes,
e enrica facilmente vendendo para os Estados Unidos, porque o americano ele paga esse preço elevado em dólar, que, querendo ou não, é a moeda mais comercializada do mundo. Aqui o governo americano classificou, ó, como uma das 5 organizações criminosas mais perigosas do mundo. Não sei se vocês se lembram, mas Marco Rubio ele veio ao Brasil para o governo do Brasil considerar o PCC e o Comando Vermelho também como narcoterrorismo para ter esse combate, e o presidente Lula negou. Significa o quê? Que o governo americano ele está fazendo um estudo amplo até onde acontece a ramificação das drogas. E o PCC, certamente, e o Comando Vermelho, deve ter vínculos com organizações criminosas de outros países, já que ele atua não só no Brasil, mas em mais de um país. Lembrando que o México ele está anos-luzes na frente do Brasil, e ele, podemos dizer assim, tem um domínio real do México, e tem a sensação de uma democracia, a sensação de um poder central, que no caso seria do presidente. Mas observe, se o traficante quiser, ele domina o país, como está fazendo. Parou, deixou de sair avião no aeroporto internacional do México por causa dessa questão dos traficantes. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, de uma proporção menos agressiva do que isso, mas podemos dizer que o Rio de Janeiro ele já está dominado pelo tráfico de drogas, e se o traficante do Rio de Janeiro quiser fazer a mesma coisa que está sendo feito no México, pode fazer. São Paulo eu não acredito, porque São Paulo é muito grande, apesar do PCC estar muito forte em São Paulo. Aí o alerta que serve dessas matérias daqui todas é exatamente o seguinte: a importância do Brasil combater o tráfico de drogas antes que chegue nesse ponto do México. Chegando nesse ponto do México é muito difícil a pessoa conseguir conter. Aqui eu vou mostrar algumas coisas que o Cartel de Sinaloa faz, o PCC está fazendo, o Comando Vermelho está fazendo, mas são coisas incomuns que naturalmente o mundo do crime vai. O primeiro ponto é roubo de combustível, muito comum no Rio de Janeiro, tráfico de pessoas. O PCC, o Comando Vermelho, acredito que não tenha isso daí tão forte. Poder pode ter, né? Isso aí eu não descarto. Mas esse tráfico de pessoas daqui acontece o quê? Exatamente aqueles imigrantes ilegais na fronteira com os Estados Unidos. Aí aquele coiote que o pessoal fala para levar para o outro lado da fronteira, e a pessoa se vira como imigrante legal. Isso aí eles também dominam essa área, e tem muito brasileiro que paga para essa organização criminosa para botar lá. Aí observe que é um financiamento internacional do Cartel do México. O outro ponto é o que? Ele já está há muito tempo fazendo aquela lavagem de dinheiro, coisa que do Brasil escandalizou, que a Faria Lima tinha empresas vinculadas à organização criminosa lavando dinheiro, mas isso aí já é algo muito comum de ser feito no mundo das drogas. Ele não adianta vender a droga, ele tem que legalizar esse dinheiro. Por isso que é normal ter essa lavagem de dinheiro, e o governo americano está batendo em cima disso. Aí observe que essa questão daí, o traficante no Brasil, as organizações criminosas estão espelhando essa situação dos outros países, fazendo com que o Brasil possa sim, dentro em breve, ser dominado pelo tráfico de drogas, como está acontecendo com o México. Isso é algo muito perigoso de acontecer. E se acontecer, podemos chegar nesse cenário daqui, ó, de descontrole. Isso aqui já aconteceu no Rio de Janeiro também, isso é algo que o carioca sabe muito, já teve. Essa questão daí de ônibus pegando fogo, aquela questão que botaram as placas para evitar os traficantes atirarem na linha vermelha, para tirar a visibilidade. Mas isso daqui pode ser algo rotineiro, e os traficantes estão fortemente armados para enfrentar a polícia e o exército. Aí, isso daí tudo eu tô apresentando vocês para ficarem cientes do risco que está acontecendo, que está tendo no México. Eu não tô vendo a grande mídia dar devida importância a esse fato México, que tem vínculo, querendo ou não, direto com o Brasil. Que possa ser que dentro em breve tem alguma manchete que o PCC está vinculado ao cartel de Sinaloa, e eles estão pedindo reforço aqui da América do Sul, já que é muito ramificado. Tem indício até que eles têm vínculo na Ásia.
Isso daí mostra o tamanho que ele tá. O que seria dele ter vínculo aqui na América do Sul? Ele pode ter um representante aqui. Eu não sei como tá essa situação, porque o da Venezuela é muito forte. E tem o da Colômbia também, que certamente rivaliza com ele. Aí por isso que tem essa questão de disputa territorial. E se tiver uma centralização, como teve no do México, um corpo, se gerar um corpo de traficante da América do Sul, juntando Venezuela, Brasil, Colômbia, Bolívia, possa ser que gere um novo cartel de Sinaloa que bata de frente com o do México e venda muito para os Estados Unidos e saia do controle. Por isso a importância da cooperação internacional de todos os países da América do Sul, para evitar que chegue nesse ponto do México. E observe que o México é embaixo dos Estados Unidos. É no quintal dos Estados Unidos e chegou a esse ponto de descontrole. Por isso que eu estou apresentando a vocês essa matéria de fato que aconteceu, mas é chocante, do jeito que está sendo. Isso aí de fato é uma empresa que está tendo gerenciamento, que estão em disputa de poder, né? O CEO dele, o traficante, morreu e outros foram presos pelos Estados Unidos, e tá, esse vazio de poder estão se rearrumando para voltar à normalidade, com muitas aspas, da situação do México. E isso daí é muito preocupante e temos de ficar muito atento ao que está acontecendo. A pessoa vê uma sensação de segurança lá, mas na verdade é o governo que não consegue ganhar do tráfico e termina tendo de fazer acordos com o tráfico. E o tráfico este que ele pega fruto de venda de droga, converte em uma suposta venda comercial do agronegócio, de mineração, do que é que seja, produtos em gerais, para limpar esse dinheiro e voltar limpo para ele. E a partir daí ele pode influenciar na política, ele pode abrir empresas e ter o controle do país a longo prazo. Uma organização criminosa que tem bilhões e bilhões de dólares na mão pode abrir empresa, ter um domínio muito grande da economia do México, e o governo vai fazer o quê? Isso aí fica muito refém do tráfico de drogas. Por isso que tem de ter, sim, um combate sério do Brasil para evitar que chegue nesse patamar. O México, ele não tem a riqueza do Brasil. E imagine um traficante com o Brasil, com a dimensão continental que tem, a riqueza que tem, a população que tem, na mão de um grupo narcoterrorismo. Isso é muito perigoso, principalmente essa ramificação que já tem aqui das organizações criminais do Brasil, vinculada à Colômbia, Venezuela, enfim, esses países. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês comentem, compartilhem, divulguem e também debatam a respeito de qual seria o caminho a ser seguido pelo governo para combater esse narcoterrorismo. Será que um país só resolve, como o Estados está querendo fazer, na mão de ferro, ou ele precisa de outros países? Como é? Eu peço que todo mundo comente e abro esse debate a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.